Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem imunidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. E Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor. Saúde para todos, Minas Gerais. Saúde para todo o Centro-Oeste Mineiro. No programa de hoje eu converso com a oftalmologista que tem especialização em plástica ocular, a doutora Priscila De Filippo. Nós vamos falar sobre o tema blefaroplastia, a plástica ocular, mais um tema importante no nosso Alô Doutor. Já já a gente volta. Estudo em uma universidade nota máxima no MEC. Eu curso Medicina, Farmácia, Medicina Veterinária, Estética e Cosmética, Psicologia. Vem ser Unifenas você também. Vestibular Unifenas 2021. Acesse unifenas.br. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Alô, doutor, alô, você que está conosco aqui pela TV Alterosa neste sábado, no último sábado do ano de 2020, hein? Que ano foi esse? O ano da pandemia, um ano histórico, um ano que mexeu com todos nós, não é verdade? E nós estamos aí acreditando que 2021 será ainda melhor, né? Com esta vacina que está para chegar e os estudos avançaram muito, apesar de muita gente ainda não acreditar na vacina. E a gente deve respeitar também, mas já é um passo importante para que nós possamos vencer o coronavírus, vencer o Covid-19, vencer todo esse momento que estamos passando. Aí no vídeo, nós temos o contato na nossa produção, que é o nosso celular, o celular da produção do Alô Doutor e também o nosso Instagram, onde você pode acompanhar todas as notícias da saúde da região através do Alô Doutor, não é? É um prazer ter a sua audiência, repito aqui, neste último Alô Doutor do ano. A partir de 2021, já a partir de janeiro, o programa estará em novo dia e em novo horário. Nas segundas, às 11 da manhã, no horário do almoço, nós teremos este encontro marcado a partir de janeiro já. O primeiro programa, dia 4 de janeiro, o Alô Doutor voltando aí durante a semana com esta grande audiência, que é a característica principal do Alô Doutor, esta grande audiência. Nós temos a grata satisfação de conversar hoje com uma médica que é referência na plástica ocular, a blefaroplastia, né? Palavra difícil, mas eu treinei bem antes de falar, né? E a nossa convidada é a doutora Priscila De Filippo, que vem da querida Bom Despacho, ela que é barbacenense, é isso? Barbacena? É isso doutora mesmo. Priscila, boa tarde, um prazer enorme recebê-la aqui no Alô Doutor. Boa tarde, Davi. É um prazer enorme estar aqui hoje com você. Tá? Fico muito grata de poder estar compartilhando informação, conteúdo bacana para os espectadores. A nossa produção, toda a nossa equipe te recebe aqui com todo prazer, porque a gente sabe da sua excelência na medicina na região e como você tem feito com responsabilidade, né, a sua atuação não só dentro da cirurgia da plástica ocular, né, mas da oftalmologia como um todo, né? Você faz mais o que além da plástica ocular? Eu faço oftalmologia geral, tá? E o atendimento é feito desde criança até a terceira idade, né? Muito bem.
E na abertura do terceiro bloco, nós vamos falar um pouco mais da sua formação acadêmica, né? Ok. E já atuando há quanto tempo em Bom Despacho? Eu estou em Bom Despacho desde 2002, já são 18 anos 18 trabalhando anos. em Bom Despacho. Muito bem. Tem muita gente operando, fazendo a plástica ocular, doutora Priscila? A blefaroplastia é uma das cirurgias mais realizadas, né, na oftalmologia, né? O paciente nos procura muito para tentar melhorar um pouco da aparência, da sensação de peso, de cansaço, que com o tempo vai acontecendo, que é natural de todas as pessoas terem mesmo esses excessos nas pálpebras, né? E surge essa queixa, essa demanda, surge normalmente a partir de qual idade? Olha, Assim, ela é mais comum após os 50 anos, tá? Mas a gente recebe, sim, pacientes mais jovens. Mais jovens. Cada vez mais a gente tem recebido os pacientes mais jovens. Aí seria mais por uma questão estética mesmo, tá? Mas a partir do momento que a idade vai avançando, o paciente começa a ter queixas, porque a parte funcional começa também a ter comprometimento. Então, ele começa a ter sensações de peso, cansaço, ele pode ter um pouco mais de lacrimejamento também, e aí acaba optando pela cirurgia palpebral para poder ter um alívio desse desconforto. É importante nós destacarmos, né, primeiramente, doutora Priscila, qual é a área de atuação do oftalmologista especializado em plástico ocular? É interessante, né, porque às vezes as pessoas não sabem o que é isso, né, o que é o plástico ocular, é um plástico ou ele é só da parte dos olhos, como é que isso funciona? Confunde. É só o plástico que faz a cirurgia palpebral, o oftalmologista também faz. Então, o oftalmologista também faz. O especialista em plástico ocular, ele se especializou nos anexos oculares. O que são esses anexos? São as pálpebras, né? A via lacrimal, toda a via lacrimal, né? A parte orbitária e toda esse em volta, o periocular que a gente chama, é a abordagem feita pelo cirurgião plástico ocular. Quanto a parte inferior? Tanto superior normalmente, quanto inferior. Opera-se os dois? Opera-se os dois. Ou acontece de fazer só um? Acontece da gente operar mais a superior porque ela traz um pouco mais de desconforto ao longo dos anos. Vai pesando? Ela vai pesando. Em cima do olho? Exatamente. Vai dar um excesso de pele? Dá um excesso de pele, excesso adiposo. de gordura também, né? E o paciente começa a queixar não só do peso, quanto do campo visual também. Ah, tá. Então, ele começa a ter prejuízo superior, principalmente o campo temporal superior. Então, eu recebo pacientes que, após o procedimento, relatam melhorar muito, inclusive, para dirigir, que na hora que precisava ter a visão lateral, estava tendo dificuldade por causa desse excesso. Então, vamos falar o que é a cirurgia de blefaroplastia e para quem é indicada. A cirurgia de blefaroplastia é uma cirurgia onde a gente vai fazer a retirada de excesso de pele e, quando necessário, o excesso de gordura também. Ela pode ser feita tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. Ela está indicada para qualquer pessoa que sinta que tenha necessidade de ser feita. Sendo que uma boa avaliação é sempre importante para a gente pesar. Para ter uma boa indicação. Uma boa indicação. Porque nem tudo também é cirurgia. Nem tudo é cirurgia, né? Muitas das vezes a gente espera porque talvez o benefício não vai ser ou o resultado não vai ser o que o paciente está esperando. Quase sempre, quando o pessoal vai fazer uma cirurgia de característica estética, plástica, né? Na maioria das vezes o pessoal sempre fala, poderia ter feito antes, ficou muito bom. A minha mãe fez essa cirurgia, por exemplo. Minha mãe fez a cirurgia e ela gostou muito. Eu gostaria de saber, o pessoal tem medo às vezes de falar cirurgia e tal. Qual é a anestesia que é usada e o tempo de cirurgia? Na grande maioria dos casos, a gente faz com anestesia local, e com sedação. Tá? Anestesia local e sedação. Local e sedação. Tranquiliza mais o paciente, né? Quando a gente precisa de uma abordagem maior, porque pode acontecer do paciente ter outras alterações palpebrais, que a gente também precisa fazer a correção durante essa cirurgia. Então, dependendo desse tempo cirúrgico, às vezes a gente lança a mão da anestesia geral, porque é mais confortável para o paciente e para o cirurgião também, quando o procedimento ele vai ser mais prolongado. Mas são casos, são
poucos casos que a gente acaba lançando mão da anestesia geral. Na grande maioria é feito com local e sedação. Essa cirurgia tem um perfil de uma cirurgia letiva, né? Porque uma cirurgia pode ser Sim, programada. sim. Mas você já operou também em caso de alguns traumas e acidentes, assim? Entrou a sua participação? A plástica, ela atua muito nessa parte reconstrutiva, Isso. né? O volume maior, inicialmente, do cirurgião de plástico ocular era a questão reconstrutiva. Aos poucos, ele começou a fazer a parte estética também, porque os pacientes começaram a procurar, né? O cirurgião plástico fazia, mas, de repente, o oftalmologista, como ele mexe, né? Como ele mexe nessa área, então ele passou a ser procurado também para fazer a parte estética, né? E hoje a gente tem resultados excelentes, né? Seja estético, seja funcional, com a cirurgia das pálpebras. Existe uma idade ideal para fazer a cirurgia? Nós comentamos aqui, né? Não tem uma idade ideal, não, tá? É mais comum o paciente ter queixas com avançada da idade, né? Pacientes acima de 50, 60 anos, mas a gente tem recebido pacientes com cada vez mais 30, 30 e poucos, 40, 40 e poucos. Temos recebido cada vez mais homens, que também não era uma coisa muito comum, mas os homens também estão procurando, né, a melhorar a aparência e o desconforto. Os homens têm optado muito pela cirurgia, pela plástica, né, de uma forma geral, né? Sim, sim. E às vezes né, o homem também faz muito, está fazendo muito processo de harmonização, aquele negócio todo. Sim, E às vezes vê que o olho não resolveu. Aí entra a sua parte. E muitas das vezes é necessário você fazer alguma intervenção cirúrgica. E nada melhor do que senão você não vai ter com um o olho bom do que um resultado. oftalmologista, viu? Eu sou suspeita para estar te falando. Eu acho que é importantíssimo o oftalmologista avaliar os olhos do paciente, porque a gente tem que lembrar que as pálpebras são a proteção dos olhos. A plástica ocular, ela pode ser feita tem que ser feita em bloco cirúrgico? Quais os profissionais envolvidos ali no procedimento? Ela é feita em bloco cirúrgico. Tá? É um procedimento que o paciente não requer internação, tá? O paciente chega para o procedimento, é realizado o procedimento, a gente tem uma equipe de anestesista, o instrumentadora, um anestesista, uma instrumentadora, né? E a enfermeira que fica dando suporte na sala de cirurgia. E após o procedimento, o paciente, como ele é sedado, né? A gente espera o paciente estar acordado, estar desperto. Isso acontece em torno de 1h30, 2 horas após o procedimento. E depois ele pode estar indo para casa. Tá, a cirurgia dura quanto tempo? 1h30? É uma cirurgia de pálpebra superior em torno de 1h30, mais ou menos. A cirurgia da pálpebra superior e inferior, ela varia entre 2h30, 3, depende também. Muito bem. E é importante porque a gente tem visto realmente o crescimento, né, dessa cirurgia de pálpebra, né, porque ela é relativamente nova, porque a gente tem ouvido falar assim mais recentemente, né, talvez poucas pessoas optavam em fazer essa cirurgia, né? Eu acho que antigamente as pessoas não gostavam muito de comentar que fizeram plástica. Tem isso também. Não, ainda tem isso, né? Ainda tem isso, mas hoje, cada vez mais, a gente vê que as pessoas estão falando que fizeram, estão recomendando. Eu fiz com fulano, eu fiz com ciclano, e eu acredito que seja isso, né? Por isso que hoje a gente tem ouvido falar mais da cirurgia. Muito bem. E essa sua formação lá eu vou falar um pouco do seu currículo na abertura do próximo bloco, mas essa formação sua lá na Clínica de Olhos de Santa Casa Misericórdia de Belo Horizonte, que é um grande centro, né? Sim. De Belo Horizonte, essa residência te deu uma amplitude maior da sua especialidade? Com certeza. Doutora com Priscila? certeza. É importantíssimo. Hoje, para você entregar um bom trabalho para o paciente, é importante que você se especialize, né? Você busca essa especialização e ela não para aí, não. A gente tem que estar sempre atualizando, porque novas técnicas estão vindo, novos materiais para a gente trabalhar e a gente tem que estar sempre buscando esse conhecimento. Nós vamos então ao nosso segundo intervalo. A produção me avisa, daqui a pouquinho eu volto conversando com a doutora Priscila De Filippo, é italiano esse nome, ela que vem de Bom Despacho. Alô, Bom Despacho,
onde a nossa audiência também é muito grande. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com ela, que fala sobre a blefaroplastia, a plástica ocular, a cirurgia das pálpebras. Ela é especialista no assunto. Daqui a pouquinho a gente volta. Estuda em uma universidade nota máxima no MEC. Eu curso Medicina, Farmácia. Medicina veterinária. Estética e cosmética. Psicologia. Vem Vencer Unifenas você também. Vestibular Unifenas 2021. Acesse unifenas.br. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Estamos de volta com o programa Alô Doutor, Alô Minas Gerais, Alô Centro-Oeste Mineiro. Obrigado a você que esteve conosco, durante todo este ano, acompanhando a grande audiência na nossa TV Alterosa, que é o Alô Doutor, a vitrine da saúde em quase 70 municípios da região, E com audiência comprovada pelo Ibope. Vou mostrar para vocês aí a capa da 31ª edição, que é uma revista que chegou para ficar, A revista Alô Doutor em sua 31ª edição, lançando aí, trazendo esta nova safra de médicos que chega ao mercado da região, uma homenagem a esses novos médicos que chegam ao mercado da região. Eu queria falar também, mandar um abraço aqui para o doutor Fábio Batistuta, que é o esposo da doutora Priscila, doutor Fábio, que é uma referência nacional na cirurgia intrauterina, Isso. Ele Exatamente. atendendo lá no Vila da Serra? Hospital Vila da Serra. E também em Bom Despacho, Atende também em Bom Despacho. Um abraço para ele. Quero trazê-lo aqui para a gente mostrar um pouco dessa cirurgia, que é um grande avanço, e parabenizá-lo pelo seu trabalho também, E a doutora Priscila, que passa a ser também colunista da nossa revista, doutora Priscila? Qual a sua expectativa? É um prazer estar com vocês e poder apresentar um pouco do meu trabalho, do que a gente tem feito em Bom Despacho. Eu fico muito feliz de estar participando desse projeto grandioso que você tem. Muito obrigado. A gente fica feliz muito. de ter uma profissional do seu nível aqui no Alô Doutor. Eu que agradeço. Falando para toda a nossa região. E queria até, a título de mais informações sobre o tema, deixar o seu contato, porque muita gente liga na TV pedindo o contato do médico. De uma forma bem ética, a gente deixa o contato do profissional, porque tem o Instagram também, Tem o Instagram. @ doutora Priscila De Filippo, esse nome italiano. Isso mesmo. Muito bem. Tá aí, então, o contato da doutora Priscila, que faz a cirurgia plástica ocular, A cirurgia das pálpebras, mais conhecida como desse jeito. A cirurgia das pálpebras é a forma mais fácil da gente estar conversando. Muito bem. Vamos ver, então, esse vídeo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Sociedade Brasileira, de Cirurgia Plástica Ocular. Vamos ver esse vídeo aí. Feche os olhos e reflita. O que aconteceu com seu olhar ao longo do tempo? Ficou mais observador, mais desconfiado ou apenas mais cansado? É muito comum que a pele da pálpebra pese sobre os olhos ou mesmo embaixo deles. Além de interferir na aparência, ela pode até comprometer a visão, exigindo um certo esforço para abrir os olhos. Se você já não aguenta mais as pessoas perguntando se está cansado logo após uma folga, conheça os benefícios da cirurgia das pálpebras. A blefaroplastia é um procedimento delicado em que o plástico ocular vai retirar o excesso de pele, fazendo um corte bem em cima da sua dobra natural. Para quem tem aquelas bolsinhas de gordura embaixo dos olhos, o corte também acompanha o traço natural do olho, disfarçando a cicatriz. Não se esqueça,
As pálpebras são a proteção dos seus olhos. Faça uma avaliação com seu oftalmologista. Muito bem, tá aí esse vídeo autoexplicativo, né? Da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Isso aí. E tem um congresso que vocês fazem anualmente, né? Esse ano não teve. Esse ano não foi possível, não foi viável, né? Mas a sociedade todo ano faz o congresso, né? Ele é anual. Eu queria que você falasse dos benefícios, né, da cirurgia e se tem um fim meramente estético essa cirurgia. Não, ele tem pacientes que procuram com essa finalidade estética, tá? Mas como a gente está fazendo uma cirurgia palpebral, ela também vai agir na parte funcional, né? Na parte funcional. Então, ela vai melhorar o piscamento do paciente, a questão visual do paciente, porque ela vai melhorar o campo visual do paciente, porque a pele vai caindo e vai atrapalhando mesmo a visão. Ele começa a ter o prejuízo na visão, nas laterais superiores principalmente, né? É muito comum a gente ver também o paciente chegar no final do dia muito cansado, porque ele começa a utilizar a musculatura frontal para levantar as pálpebras também. Isso gera muito cansaço no final do dia. Então, ela tem um benefício também, não é só estético. Tá. E existe algum risco à cirurgia? Sim, como toda cirurgia, né? Os riscos, eles existem, eles têm que ser conversados com o paciente, né? Felizmente, a grande maioria dos casos, a gente tem um pós-operatório muito tranquilo, na grande maioria sem dor, né? Mas a gente pode ter complicações como infecções, hemorragias, abertura dessas suturas, elas podem romper, a gente tem que refazer novamente, né? Então, os riscos existem, né? O sucesso, penso eu, de toda cirurgia é quando ela é bem indicada, né, doutora Priscila? Bem indicada e muito bem conversada com o paciente. O paciente tem que estar ciente da proposta, do que a gente pode entregar para ele também, porque a expectativa dele, às vezes ele acha que vai voltar a ter a aparência de 15, 20 anos. Melhora bem, mas... Melhora bem, mas né, não é bem essa proposta, né? Mas a gente consegue realmente dar uma suavidade na face. As né? manchas roxas, inchaço, dura muito tempo? Varia muito. No pós-cirúrgico? O pós-cirúrgico ele varia muito de paciente para paciente, tá? A primeira semana é a semana onde o inchaço e os hematomas são mais evidentes, né? Sendo que com 15 dias a gente já tem um aspecto muito bom. E em torno de 30 dias a gente já consegue ter uma noção boa do que vai ser a finalização da cirurgia. Porque o processo de cicatrização ele não termina em 30 dias. Entendi. Ele vai terminar entre 6 meses a 1 ano, mais ou menos. Né? Então, durante esse período todo, o paciente precisa ter alguns cuidados. E quais são esses cuidados, o pós-operatório? O pós-operatório imediato vai ser as compressas de gelo, né? O paciente dormir as primeiras noites um pouco mais reclinado, né? Para diminuir o inchaço. Atividade física que ele vai ter que suspender por um período. O trabalho, ele vai poder estar voltando, depende muito do tipo de trabalho. Pacientes que têm um trabalho onde ele exige esforço físico, eles vão ter que parar em torno de 15 a 30 dias, mais ou menos. Mas um home office, o paciente já pode, uma semana, 5 dias, 7, 10 dias, ele já pode estar trabalhando sem ter maiores problemas. E o grande vilão da cirurgia, que é o sol. Né? O sol, os primeiros 30 dias, a gente orienta o paciente a não tomar o sol, né? E a partir daí ele se proteger com óculos de sol e o boné, se ele for ficar um período maior exposto ao sol. O paciente pode passar por essa cirurgia mais de uma vez? Ele pode sim. Pode? Porque acontece, às vezes o paciente opera, faz a cirurgia e um tempo depois aquilo ali volta a descer, né? Aquele excesso volta a ser formado novamente. Né? Porque é um processo dinâmico, né? O envelhecimento nosso é um processo dinâmico. A gente não tem como parar isso daí, né? Então, ele pode ser reoperado, tá? É uma cirurgia que a gente pode refazer. Tá? E essa cirurgia, ela pode ser realizada com outra cirurgia da face ao mesmo tempo? Pode sim. Às vezes a gente, não é só a pálpebra que a gente precisa mexer. Às vezes o paciente tem a queda do supercílio também, então a gente faz em conjunto, né? Já aproveita e mexe em supercílio do paciente também. A queda às do vezes, supercílio?
A sobrancelha cai mesmo, ela desce. Tá. Ela acaba descendo. Muito comum a parte temporal dela, né? Aí sobe um pouquinho? Aí você faz um procedimento para elevar o supercílio também, né? Tá. E às vezes o paciente quer que o cirurgião plástico também faça o lift mesmo, né? Junto com a blefaroplastia. Aí opera também você junto com o cirurgião plástico. Pode ser feito, ou o próprio cirurgião plástico faz todo o procedimento, ou pode ser feito em conjunto com o oftalmologista. Que bacana. Né? Então, esse resultado ele aparece em torno de 6 meses a 1 ano? O resultado final de cicatriz, né, em torno de 6 meses, a gente já tem uma cicatriz bem definida, né, ela vai mudar muito pouco a partir daí, né, mas os primeiros 30 dias a mudança é muito intensa. Doutora Priscila, eu queria falar um pouco da sua formação acadêmica, né? Você formou lá na Faculdade de Medicina de Barbacena, em 1999. Isso. Barbacenense, né? Barbacenense. Muito bem. Eu passei muito por Barbacena quando ia a Juiz de Fora gravar o programa lá. E com residência médica em oftalmologia na clínica, falei aqui já, na Clínica de Olhos da Santa Casa de Misericórdia, em Belo Horizonte, no período de 2000 a 2002, né? Isso. Fellow em plástico ocular na mesma instituição, no ano de 2003. É uma subespecialização? É uma subespecialização da oftalmologia, tá? Que é a plástica ocular. Vamos ver as imagens da sua nova clínica? Isso. Olha só, Vita Center. Estamos de casa nova. Olha só, que prédio bonito. Fica onde lá em Bom Despacho? O Vita Center é um prédio que foi construído nas proximidades da Santa Casa. Está bem próximo da Santa Casa. Clarear? Clarear é o nome da clínica, né? Logo bonita. A gente fez como tem outros profissionais, não só a oftalmologia está dentro da Clarear, né? O Fábio está lá atendendo, o Fábio está na Clarear também, né? Temos mais 2 colegas, o doutor Davi e a doutora Ana Flávia, na parte de ultrassonografia e ginecologia obstetrícia, né? Muito bem. Doutora Priscila, eu queria ouvir suas considerações finais, né? Algo que a gente não comentou ainda, não falou durante o programa, que você queira ratificar também, algo que você queira ratificar, é importante também nesse momento. As suas considerações finais, por favor. É um prazer recebê-lo aqui no programa Alô Doutor, né, apresentando um pouco do seu trabalho para toda a região, gerando um conteúdo sério, ético, porque nós temos que gerar informação, mais boa informação. Eu agradeço, Davi. Foi um prazer enorme estar aqui essa tarde com você, tá? E eu gostaria de lembrar os pacientes da importância deles fazerem uma avaliação oftalmológica sempre antes de fazer a cirurgia das pálpebras, tá? É importante a gente avaliar se o paciente tem olho seco, se ele não está produzindo a lágrima adequadamente, porque uma cirurgia desta, ela pode trazer consequências se o paciente tem algumas... Boa avaliação. Precisa que o oftalmologista faça uma avaliação. Então, o paciente que vai fazer essa cirurgia, é importante que ele... Não é chegar, gente, achar que já vai operar, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de critério. Se você precisa operar. Se precisar, vai operar. A gente precisa, porque às vezes o paciente tem algumas alterações oculares em que, em vez da gente ajudar, a gente vai complicar a situação dele, né? Bem. Então, isso é importante ele procurar um bom profissional, né, que ele possa conversar e ter uma boa indicação. Obrigado, doutora Priscila De Filippo, pela sua participação. Eu que agradeço. Até o seu próximo retorno. E espero o seu artigo para a revista. Eu agradeço. Eu espero você na próxima segunda, né? Dia 4 de janeiro, já em 2021, no novo dia e horário do programa Alô Doutor. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu digo sempre, saúde para todos! Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem imunidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. E Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC.